Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Seja bem-vindo ao seu Agrobanjo, o seu programa do agronegócio. A partir de agora, você confere alguns dos nossos destaques na edição de hoje. Pescadores e moradores que dependem do rio Tietê têm amargado problemas. A situação da água com a cor esverdeada e o mau cheiro já causou um prejuízo milionário. E para discutir o problema, vereadores de 10 cidades da região se reuniram na cidade de Adolfo, no Noroeste Paulista. Em pauta, ações de combate e mudanças na lei municipal. Termina na próxima segunda-feira o prazo para a entrega da DIPAM. A declaração é gratuita e obrigatória para o produtor rural. E na nossa quarta e última reportagem especial sobre mulheres no agro, vamos mostrar mais uma história. Uma agricultora que trabalha com sustentabilidade e produtos de beleza. A gente abre a edição de hoje falando da situação do rio Tietê no interior paulista. Pescadores e moradores que dependem do rio vêm enfrentando problemas por conta da cor esverdeada e do mau cheiro. O local também já causou prejuízos milionários à piscicultura. Após 10 dias do primeiro registro de morte dos peixes, o Ribeirão Fartura, braço do Tietê, está assim em Ubarana. Um ponto turístico conhecido por ter águas cristalinas, hoje exala um odor difícil de permanecer por muito tempo às margens. Um local que recebe cerca de 3.000 turistas durante o fim de semana, hoje está assim, impróprio para o banho. Porém, os quiosques estão em total funcionamento, a locação dos quiosques também para as pessoas passarem o fim de semana, o playground para as crianças. Então está tudo funcionando normalmente. Só a questão da água mesmo, que não pode entrar por cuidados, pode vir a dar, devido, à toxina das algas, pode dar coceira, enfim. O seu Nelson perdeu tudo. Ele produz tilápias há 5 anos. Ele aguardava o retorno financeiro que teria com as vendas. Agora, sobra somente o prejuízo. E é uma coisa que nunca tinha acontecido. Todo ano o rio ele fica um pouco verde, mas aqui qualquer ventinho já limpava e ficava para não atingir nada na produção de tilápia. Mas esse ano foi uma coisa anormal que não teve o que fazer. Segundo a prefeitura, a situação da água com esse esverdeamento se arrasta há anos, mas desta vez ficou insustentável, o que resultou na mortandade dos peixes. A coloração é devida à eutrofização da água. São coisas que chegam aqui até nós, porque vem por todo um processo do rio, então, infelizmente, a gente não está livre disso no próximo ano. Como já tem sido todos os anos, depois que a gente passa dessa onda de calor excessivo, geralmente chega aqui para nós essas algas. Então, infelizmente, não é uma coisa que vai cessar no próximo ano. O que resta, além da perda exorbitante, é a indignação de quem fica e de quem talvez não seguirá mais no ramo de produção de peixes. A intenção era continuar, mas da maneira como aconteceu, sucedeu as coisas, eu tenho que parar. Porque eu não tenho financeiramente condições de comprar peixes alevinos de novo, ração, que era a venda desses peixes que se tornaria um novo ciclo, E agora parou tudo. Então, justamente nessa época da quaresma, que fica melhor para a gente que produz peixe, vender peixe, Então, foi tudo junto, foi um baque. Por meio de nota, a CETESB informou que foi até o local coletar amostras e que tem intensificado a fiscalização e monitoramento das bacias do Baixo e Médio Tietê, que em alguns pontos apresentam estado avançado de eutrofização. A agência informou ainda que em 2021 e 2025 foram realizadas 926 inspeções na região, com a aplicação de 80 penalidades a empreendimentos que descumpriram normas ambientais. E ainda sobre esse assunto, representantes de 10 municípios participaram em Adolfo de uma reunião para discutir medidas para aliviar essa situação. Entre as pautas, ações de combate e mudança nas leis municipais. Vereadores de 10 cidades estiveram na reunião
e apresentaram a situação atual do Rio Tietê nas cidades em que atuam. O pedido para esse encontro foi feito pela Câmara de Adolfo. Tomei a decisão de ligar para várias cidades, várias câmaras municipais e solicitando aos vereadores que viessem hoje para a nossa primeira reunião, formando esse grupo, que é Vereadores pelo Tietê, é um nome provisório, para a gente lutar e buscar saber o que está acontecendo. Nós vivemos do turismo. Se o Tietê morrer, a gente vai junto. Novo Horizonte foi uma das primeiras cidades a registrar a eutrofização da água, em fevereiro deste ano, com a água verde intensa e alta mortandade de peixes e camarões. Nós temos uma área muito extensa, né, onde o rio passa, são mais de 86 quilômetros de margens do rio. E realmente, né, não são todas, mas algumas praias não tem como mais você tomar um banho, você fazer uma pesca, né, e ali, assim, tirando os donos, os proprietários de ranchos, tem muitas pessoas que vivem da pesca. Em Ubarana, na última semana, toneladas de tilápias foram perdidas devido à má qualidade do Ribeirão Fortuna, braço do Tietê. É um episódio que já é recorrente no nosso município. Ano passado já teve uma situação parecida, mas esse ano foi alarmante, preocupante, muitos peixes mortos, assustou os turistas. Ubarana hoje é uma cidade de interesse turístico. Uma semana antes a praia lotada, uma semana depois dessa situação a praia já muito vazia, é uma situação triste. Em Buritama, vídeos de arraias agonizando às margens do Tietê viralizaram e representantes do município pedem socorro. Durante o encontro no Legislativo, os vereadores assinaram o pedido de apoio ao Estado. Infelizmente agora chegamos ao extremo. Então é momento de nós unirmos, juntarmos as forças políticas e a reunião daqui nos traz a necessidade de irmos até São Paulo, numa audiência com o governador e trazer realmente soluções. O documento assinado pelos vereadores será entregue ao governador do estado, Tarcísio de Freitas. O voluntário da SOS Rio Dourado esteve presente na reunião e apresentou possíveis soluções para evitar a poluição do rio. Nós precisamos evitar que esses nutrientes cheguem à água. Na agricultura, de que forma? Fazendo mais uma curva de nível no final das plantações, porque sempre a última curva, ela está uns 50, 80 metros acima do final da plantação aqui embaixo. Tudo que chove, toda a água que cai da chuva nesse último talhão, vai para os rios, porque a mata ciliar não segura líquido. Então, essa chuva com toda a carga de nutrientes vai para o rio e aduba as algas. É o que nós estamos vendo isso aí. Então, nós precisamos fechar as torneiras, precisamos bloquear essa água. Bloqueando para que essa água da chuva permaneça onde ela cai. Simplesmente isso. Nós temos um exemplo muito fácil de visualizar, que são aquelas canaletas metálicas em volta das áreas das bombas de combustível nos postos. Todo mundo já viu umas canaletas no piso. O que acontece? Qualquer resíduo que cai de combustível naquele piso vai para as canaletas e da canaleta vai para uma caixa de contenção. Então evita que esses resíduos caiam na rede de água pluvial e vá para os rios. É isso que nós temos que fazer. A gente vai conferir agora como vai ficar a previsão do tempo para os próximos dias. Confere só. A semana promete ser de temperaturas mais amenas e possibilidade de pancadas isoladas. Em Araçatuba, os termômetros oscilam entre os 21 e os 29 graus. Bauru também, a máxima não deve passar dos 29, com mínima de 20. Marília, as temperaturas também ficam entre os 20 e os 29 graus. Presidente Prudente, os termômetros não passam dos 30 graus, com mínima de 22 e máxima de 29. E em Rio Preto, as temperaturas oscilam entre os 21 e os 29 graus. Primeira pausa do Agroband, intervalo é bem rapidinho, você já sabe, na volta tem muito mais informação para você, em um instante só. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 306, em Araçatuba a R$ 315. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 158. O quilo do frango vivo fechou no atacado a R$ 7,75 e na granja a R$ 5,90.
O litro do leite fechou em Avaré a R$ 2,95 e em Campinas a R$ 2,60. A saca 60 quilos do café beneficiado tipo duro foi cotada em Franca R$ 2.600 e em Marília R$ 2.650. Já estamos de volta com o Agroband e agora com um alerta para os produtores rurais de Presidente Prudente. É que a Secretaria de Finanças alerta para o fim da declaração da DIPAM. O prazo se encerra nesta segunda-feira. Todo produtor rural cadastrado na Secretaria Estadual da Fazenda e que comercializou algum produto no ano passado deve realizar a declaração. A declaração do DIPAM é feita por todos os contribuintes que estão inseridos no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo como produtores rurais. Todas as pessoas que tiveram movimentação dentro da propriedade rural são obrigadas a fazer a declaração. O prazo segue até a próxima segunda-feira. Em Presidente Prudente, as declarações devem ser feitas no setor de auditoria fiscal da Prefeitura, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. É só trazer o talão de nota. Aqueles produtores que têm a nota fiscal eletrônica, traz a nota fiscal eletrônica impressa, a gente providencia a declaração dela do DIPAM. Obrigatória e sem custos, a DIPAM traz uma série de vantagens aos produtores rurais, como acesso a financiamentos rurais ou seguro às plantações. As vantagens são o seguinte: a gente já teve notícias de financiamentos que exigem que o produtor demonstre que há movimentação financeira suficiente para cobrir o gasto dele. Então, o DIPAM é uma das formas dessa demonstração. Ele, na verdade, quando faz um plantio, principalmente plantios já de uma expressão já bem grande, o seguro é feito através das declarações anteriores do DIPAM. Além dos benefícios aos produtores, ganha também a cidade, já que com a declaração, o município pode receber mais recursos. A DIPAM é um índice que colabora com a contribuição do município no ICMS, né? Como parte do ICMS é distribuído para os municípios, essa declaração que a gente faz aqui dos produtores rurais, ela integra um índice que aumenta a nossa participação no ICMS. Em Presidente Prudente são quase 2.300 inscrições rurais, mas são cerca de 1.700 produtores rurais que necessitam realizar a declaração. A Secretaria do Estado de São Paulo, por meio da Cefaz, ela pode abrir a fiscalização nesse CNPJ do contribuinte e fazer autuação por não emissão de nota se constatar que houve movimentação, e autuar também por não fazer a obrigação acessória, que seria a obrigação da declaração da DIPAM. E na nossa quarta e última reportagem especial sobre mulheres no agro, a gente vai conhecer uma agricultora que, além de se preocupar com o meio ambiente e a sustentabilidade, também trabalha com empreendedorismo. Confere só. Eu não sei me ver sem o agro, sem uma propriedade, sem um ambiente como esse daqui. É o lugar que eu mais me sinto bem, que eu me encontro, é aqui onde eu estou nesse momento. Então, aqui mesmo onde eu estou, foi a primeira propriedade que os meus pais adquiriram, que meu avô deu de presente para minha mãe quando a minha mãe casou. Então, faz 63 anos que essa propriedade aqui onde eu moro, meu pai passou para mim, mas eles ganharam dos meus avós. Então, a minha história com o agro vem dos meus bisavós, que eram agricultores. Eu acho que a genética é uma coisa muito importante numa família, no indivíduo. E a genética prevaleceu, ela falou mais alto, né? Então, eu tenho avós que eram da roça, que tudo que eles adquiriram foi através desse plantio, dessa colheita.
E o que nós temos aqui hoje, nada mais é uma coisa que eles nos deixaram, só que o maior legado que eles nos deixaram foi o quê? O amor pela terra. É aqui em Mendonça, no Noroeste Paulista, que encontramos a Karina. Influente no setor do agronegócio brasileiro, ela é diretora da empresa que nasceu em sua família há quase 40 anos. Um dos maiores viveiros telados de mudas de citros do mundo. De acordo com os dados do Congresso Nacional das Mulheres do Agro, aproximadamente 950 mil delas são diretamente ligadas à gestão de propriedades rurais do país. E meu avô foi uma pessoa muito importante, ele sempre estimulou os netos esse amor, esse carinho com a terra. Tanto é que meu avô era analfabeto, só que com tanta dificuldade ele conseguiu, ele priorizou estudar as filhas, os filhos não tiveram oportunidade, mas com o trabalho dele, com a ajuda dele, todos os netos do meu avô se formaram e quase todos no agronegócio. Aqui eles produzem também mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. Somente em 2024, a produção de laranja foi de 1,5 milhão de mudas, já de cana, de 15 milhões de mudas. As projeções para este ano são ainda melhores, de uma produção de 2 milhões de laranja e de 10 a 15 milhões de cana-de-açúcar. Por trás da potência Karina Aires, há centenas de outras mulheres. Então eu tenho mais de 120 mulheres hoje, que essas são as verdadeiras mulheres do agro, porque elas trabalham o dia inteiro no sol, pele super queimada, as mãos muitas vezes não tão bem cuidadas, porque o trabalho na roça não é um trabalho fácil, mas a gente tem um carinho todo especial. A gente tem um olhar diferente com as nossas mulheres, a gente capacita nossas mulheres. O legado da Karina seguirá para as gerações futuras. Eu falo para os meus filhos, assim como eu recebi. Aqui nós estamos fazendo a sucessão. O que é a sucessão? Você ter o amor, saber que isso aqui que nós temos, pessoas, nossas famílias lá de trás sofreram muito para ter. Então a gente não pode brincar. Então eles foram para fora, eu fui para fora, a gente foi se tecnificar, a gente foi estudar para trazer tecnologia e o mais importante, o respeito com as pessoas que estão conosco, a valorização do ser humano que está junto conosco nessa empreitada. Essa é a Karina, uma mulher profissional do agronegócio brasileiro. E o preconceito? Ela driblou isso com a sutileza feminina. Eu adoro desafios. Então eu falava assim, não, eu não vou deixar essa pessoa ter essa atitude comigo. Então muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu achei que eu não fosse dar conta. E o meu pai uma vez me disse uma coisa, meu pai me pegou numa dessas, ele falou, filha, não importa como a gente caia, o importante é como a gente se levante. Então não importa quem está do outro lado dizendo que você não vai dar conta. O importante é você entender que você vai dar conta. E eu sou muito agradecida a Deus de coração. Eu amo a terra, eu amo o cheiro, eu amo estar escutando esses pássaros, eu amo ver uma chuva. Eu não me sinto, eu não me vejo em outro lugar que não seja no agronegócio. Então, eu faço o que eu gosto, eu adoro produzir, eu sei da importância do agronegócio para o Brasil, para o mundo, porque a gente produz alimento. E a gente sabe que a gente não pode deixar de produzir, porque a gente alimenta muitas pessoas e muitas famílias. Nossa última pausa aqui no Agroband é aquele intervalo bem rapidinho, é o tempo de ir lá pegar um cafezinho. Na volta tem mais informação para você. Fique agora com as cotações agropecuárias. A saca 60 quilos da soja foi cotada em Cândido Mota a R$ 119,00 e em Rancharia R$ 125,00. A
saca 60 quilos do milho seco foi cotada em Altinópolis a R$ 83,80 e em Cândido Mota a R$ 77,00. A saca do feijão carioca foi negociada em Barretos a R$ 170,00 e em Tapetininga a R$ 230,00. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 130,43 e na esteira R$ 145,69. Estamos de volta com o Agroband para falar que a capital paulista sediou uma feira importante para o setor das frutas. O Brasil tem potencial para aumentar a exportação, mas enfrenta problemas com a logística. O Espírito Santo é líder na exportação de mamão no Brasil. Cerca de 40% do papaya vendido para fora é produzido no estado. No início dos anos 2000, a gente conseguiu consolidar com grandes exportadoras, principalmente na região de Linhares, Espírito Santo, norte do Espírito Santo, onde as produtividades foram muito boas e a qualidade excelente. E com essa qualidade do fruto, nós conquistamos o mercado internacional. O Brasil exporta US$ 1 bilhão e 300 milhões em fruta por ano. O setor tem potencial para aumentar este número, mas tem alguns desafios pela frente. E um deles é a logística. Só no Polo Petrolina Juazeiro, no Vale do São Francisco, o ano passado nós exportamos 14 mil contêineres. E esses contêineres, eles têm que andar rodoviário, 900 quilômetros se for para Pecém ou 500 quilômetros se for para Salvador. Uma vez a Transnordestina funcionando, esses contêineres podem andar somente rodoviário, 250 quilômetros, bota num trem e vai para Pecém. O transporte ferroviário é 1/5 do valor do transporte rodoviário. Então essas coisas é que precisam avançar para que nós possamos exportar mais barato e ter o menor custo Brasil. Para este produtor de manga na Bahia, a exportação poderia ser maior, com um transporte melhor. Eu tenho reclamado muito da logística, principalmente da estrada, né? Nós temos 850, 900 quilômetros de estrada ruim, né? Este é um grande gargalo para nós fruticultores do Vale do São Francisco. A manga brasileira tem condições de duplicar a exportação e dominar boa parte do mercado no mundo inteiro. Onde existe janela de falta de produto, nós podemos estar presente para atender este mercado. O Chile exporta US$ 6 bilhões de frutas por ano. Para o presidente de uma empresa do setor, o país se destaca pela qualidade do fruto e por ter uma logística com transporte variado, principalmente o marítimo para distâncias maiores. E com o transporte, já seja marítimo, terrestre, aéreo, o principal é marítimo. O Brasil hoje está exportando 167 bilhões de dólares em agro e fazer só um em fruta não é nada, né? São basicamente 3 ou 4 frutas, né? Manga, melão, uva, né? A gente podia fazer muitas outras frutas e mesmo nessas frutas ser pelo menos do tamanho dos nossos vizinhos. Mas é muito importante que a gente encontre os caminhos da exportação como nós encontramos em vários outros produtos, né? E a fruta, infelizmente, ainda tem essa mentalidade de mercado interno e não passou pela prova da exportação de maneira geral e deveria passar. E por hoje é só. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Tenha um bom dia, uma boa produção. Até o nosso próximo encontro. Tchau!